Neste vídeo, a gente vai falar sobre a Trindade, a doutrina que é, assim, o coração da fé cristã. Pois é, como é que um único Deus pode existir em três pessoas? Essa pergunta, sabe, ela está bem no centro de um dos maiores mistérios da fé. É um paradoxo que, ao mesmo tempo que intriga, define o cristianismo. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso e tentar desemaranhar como é que a teologia cristã lida com essa questão. Uma questão sobre a própria natureza de Deus. Olha, a definição mais fundamental é essa aqui. A gente está falando de um único Deus que existe desde sempre em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é importante frisar, né? Não são três deuses diferentes. Isso seria outra coisa, seria triteísmo. O que a doutrina diz é que são três pessoas que compartilham de forma perfeita a mesmíssima essência divina, o mesmo poder, a mesma glória. Pensa nisso como uma unidade, só que uma unidade complexa. Quase como uma comunidade perfeita dentro de um único ser. Certo. Agora, para a gente entender bem o que a Trindade é, uma das melhores formas, acredite se quiser, é entender o que ela não é. A história da igreja está, assim, cheia de tentativas de simplificar esse mistério todo. E muitas dessas tentativas acabaram virando desvios, heresias mesmo. E aqui a gente vê um contraste bem legal entre a doutrina correta e dois erros históricos muito famosos. De um lado, tem o modalismo. A ideia era que Deus era uma pessoa só que, digamos, usava máscaras diferentes. Uma hora ele era o Pai, outra hora o Filho, outra o Espírito. Só que isso não bate com o que a gente lê na Bíblia, né? Pensa no batismo de Jesus, as três pessoas estão ali, interagindo ao mesmo tempo. E do outro lado, o arianismo. Essa ideia dizia que o Filho não era eterno, mas que ele foi a primeira e mais importante criação do Pai. Mas a fé cristã, a fé ortodoxa, bate o pé e diz: não, o Filho é coeterno com o Pai. Eles compartilham a mesma divindade desde toda a eternidade. Mas e daí? Por que essa discussão toda é tão importante? Bom, porque ela mexe com o coração do Evangelho. Pensa comigo, se Jesus não fosse totalmente Deus, o sacrifício dele na cruz seria o de um mero homem. E um homem, por melhor que fosse, não conseguiria pagar a dívida infinita do pecado de toda a humanidade. É a divindade de Cristo, o fato de ele ser parte da Trindade, que dá o peso, a eficácia para a salvação que ele oferece. Ok, vamos mudar um pouco o foco agora para algo que é fascinante. A gente vai pensar na relação que já existia dentro da Trindade antes de qualquer coisa ser criada, antes do universo existir. Isso aqui diz muito sobre quem Deus é de verdade. Essa frase aqui, nossa, ela é muito poderosa. Antes de ser criador ou soberano, Deus já era Pai. O que isso quer dizer? Que a identidade mais fundamental de Deus não é sobre poder, não é sobre ser o criador de tudo. É sobre relacionamento. A paternidade, o amor, a comunhão, tudo isso já existia na eternidade dentro do próprio ser de Deus. Então, o ponto principal é este aqui. Deus não criou o mundo por solidão, sabe? Não é que ele precisava de alguém para amar. Ele já vivia um amor absolutamente pleno e perfeito em si mesmo, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia chega a dizer que o Pai já amava o Filho antes mesmo da fundação do mundo. Então a criação não foi um ato de carência. Foi, na verdade, um transbordamento desse amor que já existia. Uma obra que as três pessoas fizeram juntas. E esse, digamos, trabalho em equipe perfeito, ele continua na obra mais importante de toda a história, a salvação da humanidade. É muito interessante ver como cada pessoa da Trindade tem um papel específico, mas totalmente unificado nesse grande plano. Aqui a gente consegue visualizar bem essa economia da salvação. Pensa num plano perfeitamente orquestrado. O Pai, a gente pode dizer que é o arquiteto. É ele quem planeja tudo, quem envia o Filho por amor ao mundo. O Filho é o executor. É ele que vem ao mundo, se torna homem, vive uma vida sem pecado e realiza o sacrifício na cruz. E o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo é quem pega essa salvação e aplica no coração de cada pessoa, tornando tudo aquilo real e pessoal. E o trabalho do Espírito Santo é algo uau, profundo e transformador. É ele quem regenera, ou seja, ele nos dá uma vida espiritual completamente nova. É ele quem nos adota para dentro da família de Deus, nos dando a posição de filhos. Ele também nos sela, que é como se fosse uma garantia, um carimbo de que a nossa salvação está segura. E por fim, ele passa a morar, a habitar dentro de nós, para nos dar força para viver a vida cristã. Certo, eu sei, essa teologia toda é bem profunda, mas alguém pode perguntar: tá, e daí? Como é que isso afeta a minha vida, na prática? Por que essa doutrina da Trindade importa para o nosso dia a dia? Bom, importa, e muito. Vamos ver algumas implicações práticas disso.
Primeiro de tudo, segurança e descanso. Pensa bem, saber que existe um Pai que é perfeito, que é soberano e que está no controle de tudo, aquele que planejou a nossa salvação, isso traz uma paz que não tem preço, principalmente quando a gente está no meio das dificuldades e das incertezas da vida, né? Em segundo lugar, a Trindade é um modelo para os nossos relacionamentos, aquele amor sacrificial que a gente vê dentro da Trindade e que vemos de forma tão clara na cruz. Esse amor vira o nosso padrão. E mais, vira a nossa fonte de poder para a gente conseguir amar as outras pessoas. O chamado é para a gente refletir esse amor, um amor que deixa o egoísmo de lado. Terceiro ponto, santificação. Ter a consciência de que o próprio Espírito Santo mora dentro da gente. Isso é um desafio para a gente viver de um jeito que honre essa presença divina. Sabe, nos impulsiona a buscar uma vida de mais santidade. E por último, mas não menos importante, gratidão. E não é qualquer gratidão não. Não é uma gratidão que depende se as coisas estão indo bem ou mal. É uma gratidão que está firme, ancorada naquilo que o Deus Trino, o Deus em 3 pessoas, fez de uma vez por todas para nos salvar. Então, para a gente terminar, fica essa reflexão. Pensar que Deus é, em sua essência, uma comunidade de amor. Como é que essa realidade muda o jeito que a gente enxerga o próprio Deus, a nós mesmos e, principalmente, como isso muda o nosso jeito de amar? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!